Ele rasgou a saia dela sem querer. Agora ela está se apaixonando por seu chefe milionário. Se você é fã de romances, inscreva-se, curta e diga de onde está assistindo. Vamos compartilhar o amor. O elevador espelhado refletia minha ansiedade em múltiplos ângulos. Isabela Costa, 26 anos, formada em administração pela PUC com distinção, 3 idiomas fluentes e um currículo impecável. Pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma, enquanto subia até o 30º andar do edifício mais imponente de São Paulo. Você consegue, Isa. É só mais um emprego, murmurei baixinho, ajeitando pela 10ª vez minha saia azul marinho. A única peça do meu guarda-roupa que ainda parecia minimamente profissional após 2 meses de desemprego. As portas se abriram, revelando um ambiente que parecia ter saído de uma revista de decoração. Vidro, aço e mármore se combinavam em uma harmonia perfeita, enquanto pessoas impecavelmente vestidas circulavam com tablets e xícaras de café que provavelmente custavam mais que meu almoço. Você deve ser Isabela, disse uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados e um sorriso que parecia ensaiado. Sou Helena, assistente executiva do Sr. Rocha. Ele está numa reunião, mas pediu para que você aguarde na sala de espera. Segui Helena através de corredores intermináveis, tentando não parecer uma turista perdida. A Rocha Investimentos era conhecida por transformar empresas falidas em impérios bilionários, e Felipe Rocha, aos 32 anos, era considerado um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país. Aqui está. Helena indicou uma sala com poltronas de couro caramelo e uma mesa de centro que provavelmente custava mais que meu carro. Pode ficar à vontade, o Sr. Rocha não deve demorar. Sentei-me cuidadosamente, cruzando as pernas e tentando parecer confiante. Através das janelas enormes, São Paulo se estendia como um oceano de concreto e sonhos. Eu estava prestes a me tornar parte daquele mundo, se conseguisse impressionar o homem por trás de uma das maiores fortunas do país. O som de vozes se aproximando fez meu coração acelerar. Levantei-me rapidamente, alisando a saia e verificando se não havia nada entre os dentes. A porta se abriu e 3 homens de terno entraram, conversando animadamente sobre fusões e aquisições. Então fechamos o negócio na sexta-feira, dizia uma voz grave e segura. Roberto, mande os contratos para o departamento jurídico. Quando Felipe Rocha finalmente apareceu, entendi por que ele estava sempre nas capas das revistas. Não era apenas o dinheiro, havia algo magnético em sua presença. Cabelos castanhos ligeiramente despenteados, olhos verdes que pareciam enxergar através das pessoas, e uma postura que gritava autoridade sem ser arrogante. Senhorita Costa, ele disse, estendendo a mão. Peço desculpas pelo atraso. Sabe como são essas reuniões de conselho? Sem problemas, respondi, tentando soar profissional apesar do nervosismo. Obrigada pela oportunidade. Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Vamos conversar no meu escritório. Helena pode nos trazer um café. Seguimos por mais um corredor até chegarmos a uma sala que era mais um apartamento de cobertura que um escritório. Paredes de vidro ofereciam uma vista de 360 graus da cidade, enquanto móveis minimalistas criavam um ambiente ao mesmo tempo imponente e acolhedor. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona de frente para sua mesa. Li seu currículo. Muito impressionante. Universidade de primeira, notas excelentes, experiência em empresas respeitáveis. Então me diga, por que saiu do último emprego? A pergunta que eu temia. Houve algumas discordâncias estratégicas com a direção da empresa. Respondi diplomaticamente. Não era mentira. Eu realmente havia discordado quando descobri que meu chefe estava desviando dinheiro dos clientes. Entendo, ele disse, recostando-se na cadeira. Aqui na Rocha Investimentos, valorizo honestidade acima de tudo. Nossas decisões afetam milhares de empregos e bilhões em investimentos. Preciso saber que posso confiar na minha equipe. Honestidade é fundamental para mim também, respondi, encontrando seus olhos. Não existe sucesso sustentável sem ética. Ele sorriu novamente, e dessa vez percebi uma ruga pequena no canto dos olhos. Perfeito. Agora me fale sobre você. O que gosta de fazer quando não está salvando empresas? A pergunta me pegou desprevenida. Bem, eu gosto de ler, principalmente biografias de empresários, e cozinhar quando tenho tempo. E tenho uma obsessão meio estranha por documentários sobre crimes financeiros. Sério? Ele se inclinou para a frente interessado. Qual o mais interessante que já viu? Definitivamente o sobre o caso Enron. A forma como uma empresa aparentemente sólida pode desmoronar por ganância. E falta de transparência é fascinante.
fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Passamos os próximos 15 minutos discutindo casos famosos de fraudes corporativas. Felipe era surpreendentemente bem informado e tinha opiniões fortes sobre regulamentação financeira. Estava começando a relaxar quando Helena entrou com o café. Obrigado, Helena, Felipe disse, levantando-se para pegar a bandeja. Isabela, como prefere seu café? Só um pouco de açúcar, obrigada. Ele se aproximou com a xícara e foi quando tudo começou a dar errado. Não sei se tropeçou no tapete ou se escorregou no piso encerado, mas de repente Felipe estava cambaleando em minha direção, a xícara voando pelos ares. Tentei me levantar para ajudar, mas minha saia ficou presa na poltrona. O tecido esticou, eu puxei e então... O som do tecido se rasgando ecoou pela sala como um trovão. Felipe, tentando se equilibrar, acabou segurando a primeira coisa que encontrou, que aconteceu de ser o pedaço da minha saia que estava se soltando. Por um momento que pareceu eterno, ficamos ali congelados. Ele com um pedaço de tecido azul marinho na mão, eu com metade da saia rasgada expondo minha perna até a coxa e ambos cobertos de café. Felipe gaguejou. O rosto vermelho como um tomate. Desculpe, eu não queria. O café estava quente e eu escorreguei. Olhei para baixo. Minha saia estava rasgada do joelho até a cintura, expondo completamente minha perna direita e uma parte considerável da minha calcinha, com estampa de unicórnios. A única limpa que restava na gaveta naquela manhã. Unicórnios? Felipe perguntou. E então tampou a boca com a mão livre, percebendo que tinha acabado de comentar sobre minha roupa íntima. Senti o calor subir pelo meu rosto. Em qualquer outro momento, eu teria morrido de vergonha. Mas havia algo na expressão mortificada dele, na forma como segurava o pedaço da minha saia, como se fosse uma evidência de crime, que me fez começar a rir. Você rasgou minha saia, consegui dizer entre risos, na minha entrevista de emprego, com o homem mais rico de São Paulo. Eu sinto muito, ele disse, parecendo genuinamente angustiado. Eu vou comprar uma nova para você. Várias. Uma loja inteira de saias. Uma loja inteira? Ri ainda mais forte. Você vai comprar uma loja inteira de saias por causa de um acidente? Se necessário, ele disse, e percebi que estava falando sério. Helena, gritou. Helena, preciso que você... Ah, Deus, como eu explico isso? Helena apareceu na porta, avaliou a situação em um segundo e simplesmente disse: vou buscar um blazer para a senhorita Costa cobrir a saia. Você é um anjo, Felipe disse para ela, e depois se virou para mim. Sinto muito mesmo. Isso nunca aconteceu antes. Você costuma rasgar as roupas das candidatas? Perguntei, tentando manter o tom leve. Não, claro que não. Eu nem costumo derrubar café. Sou uma pessoa coordenada normalmente. Helena voltou com um blazer preto que eu reconheci como sendo provavelmente italiano e caríssimo. Pode usar esse. Vai cobrir perfeitamente. Amarrei o blazer na cintura, criando uma espécie de vestido improvisado. Surpreendentemente, ficou até elegante. Pronto, disse, girando para mostrar. Crise de moda resolvida. Felipe me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Você não está furiosa? Deveria estar. A maioria das pessoas ficaria. Eu acabei de destruir sua roupa e possivelmente arruinar sua entrevista. Bem, disse, sentando-me novamente, considerando que você ofereceu comprar uma loja inteira de saias como reparação, diria que sua reação foi apropriada. Ele riu. Uma risada genuína e calorosa. Você é... diferente. Diferente como? A maioria das pessoas que se candidatam a trabalhar aqui são, como posso dizer, um pouco rígidas demais. Você acabou de ter sua roupa destruída em uma entrevista de emprego e está rindo da situação. Bom, qual é a alternativa? Chorar, gritar, processar você por danos morais e materiais? Você poderia processar, ele disse parecendo preocupado. Relaxe, Felipe. Acidentes acontecem. Além disso, esta pode ser a história mais interessante que já vou ter para contar em festas. Ele me olhou com admiração. Você me chamou de Felipe. Desculpe, Sr. Rocha. Não quis ser informal. Não. Gostei. Faz tempo que alguém me trata como uma pessoa normal. Nos próximos minutos, a conversa fluiu naturalmente. Felipe me contou sobre os desafios de liderar uma empresa familiar, sobre a pressão constante de tomar decisões que afetavam milhares de pessoas. Eu falei sobre minha paixão por transformar números em histórias, sobre como cada planilha esconde dramas humanos. Sabe, ele disse eventualmente, eu ainda não terminei a entrevista oficialmente. Ah, é verdade. Bem, considerando que você já viu minha calcinha de unicórnios, diria que quebrou o gelo profissional. Ele corou novamente. Eu não estava olhando. Quer dizer, eu vi, mas não estava olhando propositalmente. Relaxe, Felipe. Eu sei que foi um acidente.
Então, ele disse, recuperando a compostura, voltando à entrevista, por que deveria contratá-la? Além do fato de que acabei de provar que posso manter a calma em situações de crise, sorri. Porque preciso deste emprego mais do que qualquer outro candidato, e quando alguém realmente precisa de algo, tende a trabalhar mais duro para mantê-lo. Honesta demais, ele murmurou. A maioria mentiria, diria que é pelo desafio ou pela oportunidade de crescimento. Bem, isso também é verdade, mas principalmente preciso pagar meu aluguel. Ele riu alto. Pronto, você está contratada. Assim mesmo. Assim mesmo, qualquer pessoa que pode transformar um desastre em comédia enquanto mantém a dignidade é exatamente o tipo de pessoa que quero na minha equipe. Levantei-me, estendendo a mão. Então, patrão, quando começo? Segunda-feira. E Isabela? Sim, pode usar jeans no primeiro dia, só por precaução. Saí daquele escritório com um emprego novo, um blazer emprestado que valia mais que meu salário mensal, e uma história que meus amigos jamais acreditariam. Mas, principalmente, saí com a sensação estranha de que algo importante havia acabado de começar. Segunda-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Passei o fim de semana inteiro escolhendo roupas, rejeitando qualquer peça que pudesse ser considerada rasgável e comprando saias novas com o cartão de crédito já no limite. Pelo menos agora eu tinha um emprego para pagar as contas. Cheguei ao escritório às 7h30, meia hora antes do combinado. O prédio estava surpreendentemente movimentado para tão cedo, com pessoas elegantes entrando e saindo dos elevadores dourados. Eu estava usando minha roupa mais conservadora, uma calça social preta, camisa branca e o blazer emprestado de Felipe, que Helena havia insistido para eu ficar. Isabela, a voz de Helena me encontrou assim que saí do elevador. Que bom que chegou cedo. Vamos fazer um tour pela empresa antes que o Sr. Rocha chegue. Seguimos por corredores que pareciam saídos de um filme de Hollywood. Cada departamento era uma pequena cidade em si, com pessoas trabalhando em projetos que movimentavam milhões de reais. Aqui é o departamento de análise de riscos, Helena explicou, indicando uma sala cheia de monitores e gráficos. Eles são responsáveis por avaliar se um investimento pode dar certo ou se vai nos fazer perder dinheiro. E ali? Perguntei apontando para uma sala com paredes de vidro, onde vários homens de terno gesticulavam animadamente. Fusões e aquisições. Basicamente, eles decidem se compramos outras empresas ou se ajudamos empresas a se comprarem mutuamente. Muito drama, muita adrenalina. Continuamos o tour, e eu fui percebendo que cada departamento tinha sua própria personalidade. O pessoal de tecnologia usava roupas mais casuais e tinha pelo menos 3 monitores por pessoa. O jurídico parecia mais formal, com bibliotecas enormes e pessoas sussurrando ao telefone. O marketing era o mais colorido, com paredes decoradas e uma máquina de café que parecia mais um laboratório científico. E aqui? Helena disse, parando diante de uma porta com uma placa dourada. É onde você vai trabalhar. Assistente executiva sênior do Sr. Rocha. A sala era menor que o escritório principal de Felipe, mas ainda assim impressionante. Uma mesa de madeira escura, computador de última geração e uma vista parcial da cidade através de janelas enormes. Havia uma porta conectando diretamente ao escritório de Felipe. Suas responsabilidades incluem gerenciar a agenda do Sr. Rocha, filtrar ligações importantes, organizar reuniões e viagens e basicamente ser o primeiro filtro entre ele e o resto do mundo, Helena explicou. Também vai ajudar em projetos especiais quando necessário. Projetos especiais? Às vezes o Sr. Rocha precisa de pesquisas específicas, análises de mercado ou simplesmente alguém para revisar contratos. Você vai descobrir que ele é muito envolvido em todos os aspectos da empresa. Sentei-me na cadeira, testando a altura e o conforto. Tudo parecia projetado para ser perfeito. Helena, posso perguntar algo? Claro. Por que a vaga anterior ficou vaga? Helena hesitou por um momento. A assistente anterior decidiu que não era compatível com o estilo de trabalho do Sr. Rocha. Estilo de trabalho? Ele é muito dedicado. Trabalha longas horas, é extremamente detalhista e tem padrões muito altos. Algumas pessoas acham intenso demais. Antes que eu pudesse perguntar mais detalhes, a porta se abriu e Felipe apareceu, carregando uma xícara de café e falando ao telefone. Sim, Roberto, entendo a preocupação, mas se não fecharmos essa semana, vamos perder a janela de oportunidade, ele dizia, fazendo sinais para Helena e sorrindo brevemente para mim. Não aceito talvez. Quero uma resposta definitiva até quinta-feira. Ele desligou o telefone e se virou para nós. Desculpem, crise matinal. Isabela, como está se sentindo no primeiro dia? Pronta para trabalhar, respondi, tentando soar confiante. Perfeito. Helena, pode nos dar alguns minutos?
Assim que ficamos sozinhos, Felipe se aproximou da minha mesa. Antes de começarmos, queria me desculpar novamente pelo incidente da entrevista. Trouxe algo para você. Ele me entregou uma sacola elegante de uma loja que eu reconheci como sendo absurdamente cara. Felipe, você não precisava... Abra. Dentro da sacola havia 3 saias. Uma azul marinho idêntica à que ele havia rasgado, uma preta elegante e uma cinza que parecia ter saído de uma revista de moda. Todas claramente caras e do meu tamanho exato. Como você soube meu tamanho? Perguntei, impressionada. Helena é muito eficiente, ele disse, parecendo ligeiramente corado. Ela calculou baseado na saia rasgada. Isso é muito gentil, mas realmente não era necessário. Era sim. Não posso começar nossa parceria profissional destruindo suas roupas. Parceria profissional. A forma como ele disse isso me fez perceber que Felipe via os funcionários como parceiros, não apenas empregados. Era refrescante. Então, ele disse sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. Vamos começar. Primeiro, preciso que você saiba que sou um perfeccionista. Não porque seja difícil de trabalhar, mas porque cada decisão que tomamos aqui afeta muitas vidas. Entendo. Segundo, valorizo comunicação direta. Se algo está errado, quero saber. Se tem uma ideia melhor, quero ouvir. Se acha que estou cometendo um erro, me diga. Mesmo que você seja meu chefe, especialmente por eu ser seu chefe, preciso de pessoas que me desafiem, não que apenas concordem comigo. Passamos a manhã inteira revisando processos, sistemas e expectativas. Felipe me mostrou como funcionava o sistema de agenda, explicou os diferentes tipos de reuniões e suas prioridades, e me apresentou aos softwares que usaríamos. Temos uma reunião às 14 horas com investidores japoneses, ele disse, verificando o relógio. É sobre um projeto de energia renovável. Você pode preparar os documentos? Claro. Onde estão? No meu computador. Pasta Energia Solar Brasil. Imprima 15 cópias, encaderne e organize na sala de reuniões. Parecia simples o suficiente. Fui até o computador dele. Encontrei a pasta e comecei a imprimir. Eram 47 páginas por documento, então seriam 705 páginas no total. A impressora começou a trabalhar diligentemente. Enquanto isso, organizei a sala de reuniões. Mesa polida, cadeiras alinhadas, copos de água, blocos de notas, tudo perfeito. Voltei para buscar os documentos impressos e a impressora havia travado. Papel amassado, tinta borrada e um erro piscando na tela. Atolamento grave. Chame suporte técnico. Não, murmurei, tentando destrancar o papel. Consegui tirar algumas folhas, mas elas saíram manchadas de tinta preta. Problema? Felipe apareceu atrás de mim. A impressora travou. Tenho uns 10 documentos completos, mas o resto... Ele olhou para o relógio. A reunião é em 1 hora. Posso tentar outra impressora? Todas as outras estão ocupadas com relatórios urgentes. Senti o pânico começar a se instalar. Primeiro dia de trabalho e já estava criando problemas. Sinto muito. Posso tentar consertar? Respire, Felipe disse calmamente. Vamos resolver isso. Quantas cópias completas temos? 10. Quantas pessoas na reunião? 15. Então 5 pessoas vão ter que compartilhar. Não é ideal, mas é possível. Você pode imprimir mais 5 cópias na impressora do departamento jurídico? Posso tentar. Vá. Eu ligo para o suporte técnico. Corri para o departamento jurídico, explicando a situação para a primeira pessoa que encontrei. Eles foram extremamente gentis, liberando a impressora imediatamente. Enquanto os documentos saíam, meu telefone tocou. Isabela, sou eu, a voz de Felipe. Mudança de planos. Os japoneses chegaram cedo e estão subindo. Quantas cópias você tem? 13 completas. Perfeito. Traga tudo para a sala de reuniões agora. Corri pelos corredores carregando uma pilha de documentos que pesava mais que minha bolsa. Cheguei à sala de reuniões no exato momento em que Felipe entrava com 5 homens de terno escuro falando em japonês. Gentlemen, Felipe disse em inglês. I'd like you to meet my new executive assistant, Isabela Costa. Fiz uma pequena reverência, lembrando-me das aulas sobre etiqueta internacional. Pleasure to meet you, disse, distribuindo os documentos. A reunião durou 2 horas. Sentei-me no canto, tomando notas e observando Felipe trabalhar. Era fascinante ver como ele mudava de registro, ora técnico explicando projeções financeiras, ora carismático contando histórias sobre o potencial do mercado brasileiro. Quando os japoneses saíram, todos pareciam satisfeitos. Houve apertos de mãos, troca de cartões e sorrisos genuínos. Bem, Felipe disse assim que ficamos sozinhos. Isso foi interessante.
Interessante como você correu por todo o prédio, resolveu uma crise de impressora e ainda conseguiu distribuir documentos organizados para uma reunião internacional. Tudo isso no primeiro dia. Sinto muito pela confusão com a impressora, Isabela. Ele me interrompeu. Você sabe qual foi a diferença entre você e minha assistente anterior? Não. Ela teria me culpado pela impressora quebrar. Você assumiu o problema e encontrou uma solução. Isso é exatamente o que preciso. Senti um alívio enorme. Então não estou demitida? Demitida? Isabela, você acabou de passar no teste mais difícil que existe, o primeiro dia de trabalho comigo. Parabéns. Ele sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto, e eu senti algo estranho no estômago, algo que definitivamente não deveria estar sentindo pelo meu chefe. Agora, ele continuou, que tal jantar? Conheço um lugar que serve o melhor sushi da cidade, minha forma de celebrar sua sobrevivência. Jantar? Perguntei surpresa. Claro, você trabalhou até tarde, resolveu problemas e merece uma recompensa. Além disso, podemos discutir os próximos projetos. Isso é apropriado? Isabela, trabalhamos juntos. Vamos passar mais tempo um com o outro que com nossas próprias famílias. Acho que podemos ser amigos também. Amigos. A palavra me fez sorrir. Está bem, mas eu pago a minha parte. Nem pensar. Regra número 1. Quando o chefe convida, o chefe paga. E qual é a regra número 2? Ainda estou inventando. 3 semanas depois, eu havia encontrado um ritmo na Rocha Investimentos. Minhas manhãs começavam às 7h, organizando a agenda de Felipe, filtrando e-mails e preparando resumos dos projetos em andamento. Descobri que ele era ainda mais dedicado do que Helena havia mencionado. Frequentemente trabalhava até às 22h e respondia a e-mails nos fins de semana. Mas também descobri outros aspectos de Felipe Rocha que não apareciam nas revistas de negócios. Ele mantinha uma gaveta cheia de chocolates que distribuía para funcionários estressados. Conhecia o nome de todos os seguranças e faxineiros do prédio e tinha uma risada contagiante que transformava reuniões tensas em encontros produtivos. Isabela, você pode vir aqui um minuto? Sua voz interrompeu meus pensamentos. Encontrei-o em pé diante da janela, observando a cidade. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, algo que eu havia aprendido significar que estava lidando com um problema complexo. Problemas? Perguntei, fechando a porta atrás de mim. Talvez. Lembra do projeto de energia solar que discutimos com os japoneses? Claro, eles aprovaram a proposta na semana passada. Sim, mas agora temos um problema maior. Descobri que uma das empresas locais que íamos usar como parceira pode estar envolvida em irregularidades ambientais. Ele me mostrou um relatório: desmatamento ilegal, licenças falsificadas, suborno de funcionários públicos. Se nos associarmos a eles, não apenas destruímos nossa reputação, mas também podemos enfrentar problemas legais. Você tem certeza da informação? Infelizmente sim, meu investigador particular confirmou tudo. Agora preciso decidir se cancelo o projeto inteiro ou se encontro uma nova parceria. Qual é o prazo? Tenho uma reunião com os japoneses amanhã à tarde. Eles investiram muito tempo nisso e esperam uma resposta definitiva. Analisei o relatório. Os números eram impressionantes. O projeto geraria centenas de empregos e milhões em receita, mas as evidências contra a empresa parceira eram incontestáveis. Felipe, disse finalmente, posso dar minha opinião? Claro, você já sabe qual é a decisão certa. Está apenas procurando alguém para confirmar. Ele me olhou com interesse. Continue. Você mesmo disse que honestidade é fundamental. Não existe sucesso sustentável sem ética. Se seguir em frente com uma parceria corrupta, pode ganhar dinheiro a curto prazo, mas vai destruir tudo que construiu. E se eu não conseguir encontrar uma nova parceria a tempo? Então você explica a situação para os japoneses. Mostra que descobriu irregularidades, prova que sua empresa tem integridade e propõe uma nova timeline com parceiros confiáveis. Felipe sorriu. Você sabe que pode significar perder o investimento, não é? Talvez. Ou talvez eles fiquem ainda mais impressionados com sua honestidade e decidam investir mais. Otimista, realista, empresários japoneses valorizam integridade acima de tudo. Eles preferem um parceiro confiável que cumpre prazos maiores a um parceiro questionável que promete tudo imediatamente. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Sabe, Isabela, você tem uma forma interessante de ver as coisas. Interessante como? Você não me diz o que acha que eu quero ouvir. Me diz o que acha que preciso ouvir. Não é para isso que me paga? Pago você para gerenciar minha agenda. Isso que acabou de fazer. Isso vai além do trabalho. Houve algo na forma como ele disse isso que me fez perceber que nossa relação havia mudado. Não éramos apenas chefe e funcionária. Éramos... o quê?
Amigos? Parceiros? Algo mais? Felipe, comecei, mas fui interrompida pela porta se abrindo. Desculpe interromper, Helena disse, mas sua ex-esposa está aqui. A temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Felipe se enrijeceu imediatamente, voltando ao modo empresarial. Camila, não temos nada agendado. Ela disse que é urgente, algo sobre a divisão de bens. Está bem, pode mandá-la entrar. Helena saiu, e Felipe se virou para mim. Isabela, você pode... Claro, vou dar uma pausa para o café. Mas antes que eu pudesse sair, uma mulher entrou na sala. Era impossível não notar sua presença. Alta, loira, com o tipo de beleza que parecia saída de uma capa de revista. Usava um vestido branco que custava mais que meu salário anual e carregava uma bolsa que eu reconheci como sendo de uma marca italiana famosa. Felipe, ela disse, sua voz melodiosa carregando um sotaque levemente estrangeiro. Desculpe aparecer sem avisar. Camila, não esperava vê-la aqui. Precisamos conversar sobre a casa em Campos do Jordão. Meu advogado disse que ainda não assinamos os papéis de transferência. Ela então me notou pela primeira vez. Oh, não sabia que você tinha companhia. Esta é Isabela, minha nova assistente executiva, Felipe disse, mantendo um tom profissional. Isabela, esta é Camila, minha ex-esposa. Prazer em conhecê-la, disse estendendo a mão. Camila me avaliou de cima a baixo antes de apertar minha mão rapidamente. Assistente? Que interessante. Havia algo na forma como ela disse isso que me fez entender que eu havia sido categorizada e considerada irrelevante. Eu vou deixá-los conversarem, disse, movendo-me em direção à porta. Não, Isabela, pode ficar, Felipe disse rapidamente. Camila, podemos agendar uma reunião para discutir isso com os advogados presentes? Felipe, somos adultos civilizados. Não precisamos de advogados para uma conversa simples. Ela se aproximou dele, invadindo seu espaço pessoal de uma forma que deixou claro que já haviam sido íntimos. Além disso, senti saudades de conversar com você. Senti algo desconfortável se mexer no meu estômago. Ciúmes? Impossível. Felipe era meu chefe, nada mais. Camila, Felipe disse, dando um passo para trás. Nosso casamento acabou há mais de um ano. Não há nada para ter saudades. Não há? Ela tocou levemente seu braço. Lembro de muitas coisas boas entre nós. A tensão na sala era palpável. Eu me sentia como uma intrusa observando um momento privado. Com licença, murmurei, dirigindo-me para a porta. Isabela, espere, Felipe disse, mas Camila o interrompeu. Deixe ela ir, querido. Precisamos de privacidade para conversar sobre coisas importantes. Saí da sala com o coração batendo forte. Através da parede de vidro, podia ver Camila se aproximando ainda mais de Felipe, falando animadamente enquanto gesticulava. Ele parecia desconfortável, mas não estava exatamente fugindo da conversa. Interessante, não é? Helena apareceu ao meu lado. O quê? A ex-senhora Rocha sempre aparece quando Felipe está, digamos, feliz demais. Feliz demais. Ele está diferente nas últimas semanas, mais relaxado, rindo mais. E agora ela aparece do nada querendo conversar sobre papéis que poderiam ser resolvidos por e-mail. Olhei novamente para o escritório. Camila havia se sentado na borda da mesa de Felipe, uma posição claramente sedutora. Helena, posso perguntar por que eles se divorciaram? Oficialmente, diferenças irreconciliáveis. Extraoficialmente, Helena baixou a voz. Ela o traiu com o melhor amigo dele. Nossa, Felipe descobriu no próprio casamento deles, ela e o padrinho, digamos que não foram discretos durante a festa. Senti uma pontada de raiva em nome de Felipe. Como alguém poderia trair uma pessoa como ele? Por que ela quer voltar agora? Porque o cara com quem ela estava não tinha 1/10 da fortuna do Felipe. E porque ela está percebendo que não vai encontrar outro homem igual a ele. A conversa no escritório parecia estar esquentando. Felipe gesticulava mais, sua linguagem corporal claramente indicando irritação. Camila, por outro lado, parecia estar se divertindo. Eles vão ficar aí muito tempo? Perguntei, conhecendo a Camila, até conseguir o que quer ou até Felipe literalmente a expulsar do prédio. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Felipe. Pode preparar os documentos da Casa de Campos? Pasta Divórcio Propriedades. Encontrei a pasta e comecei a revisar os documentos. Era uma casa impressionante. Uma mansão de pedra com vista para as montanhas, piscina, quadras de tênis e hectares de terreno. Valia alguns milhões de reais. Mas o que me chamou a atenção foi uma foto na pasta. Felipe e Camila no que parecia ser o dia do casamento, ambos sorrindo radiantes em frente à casa. Ele parecia mais jovem, mais despreocupado, feliz. Eles pareciam perfeitos juntos, não é?
Uma voz disse atrás de mim. Virei-me e vi Camila parada na porta da minha sala. Desculpe, estava apenas organizando os documentos que ele pediu. Claro, ela se aproximou, olhando por cima do meu ombro. Aquela foi nossa lua de mel. Passamos 3 semanas na casa, planejando nosso futuro juntos. Deve ter sido especial. Foi. Felipe pode parecer frio e calculista nos negócios, mas na vida pessoal ele é intenso. Quando ama alguém, ama completamente. Não sabia por que ela estava me contando isso, mas havia algo na sua voz que soava como um aviso. Onde ele está? Perguntei. Atendendo uma ligação urgente. Aproveitei para vir conversar com você. Comigo? Sim. Você parece ser uma pessoa inteligente, Isabela. Então vou ser direta. Felipe é um homem complicado. Tem uma necessidade obsessiva de controlar tudo ao seu redor. É viciado em trabalho, tem problemas para expressar sentimentos e, quando se machuca, constrói muros enormes ao redor do coração. Por que está me dizendo isso? Porque posso ver a forma como você olha para ele e a forma como ele olha para você. Senti meu rosto esquentar. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Reconheço os sinais. Eu mesma já estive no seu lugar. Felipe é meu chefe. Nossa relação é estritamente profissional. Camila riu. Um som que não tinha nada de alegre. Querida, nada com Felipe é estritamente profissional. Ele não consegue se desconectar, não consegue manter distância. É uma das coisas que mais amava nele, e uma das que mais me irritavam. Se vocês se amavam tanto, por que se divorciaram? Sua expressão ficou séria. Porque às vezes amor não é suficiente. Felipe exige lealdade absoluta, honestidade total e uma dedicação que nem todo mundo consegue dar. E você não conseguiu? Eu tentei, mas viver na sombra de alguém tão intenso, tão bem-sucedido, é sufocante. Cometi erros terríveis. Felipe apareceu na porta naquele momento. Camila, terminamos nossa conversa. Helena pode acompanhá-la até a saída. Claro, querido. Ela se virou para mim. Foi um prazer conversar com você, Isabela. Tenho certeza de que nos veremos novamente. Quando elas saíram, Felipe entrou na minha sala e fechou a porta. Sinto muito por isso, ele disse. Camila pode ser intensa. Não precisa se desculpar. Ela parece interessante. É uma palavra para definir, ele suspirou. Os documentos estão prontos? Sim, mas Felipe, posso perguntar algo? Claro. Por que ela quer a casa? Segundo os documentos, ela ficou com quase metade dos bens do divórcio, porque aquela casa representa mais que dinheiro para ela. Foi onde fomos felizes, onde ela ainda acredita que podemos ser felizes novamente. E vocês podem? Felipe me olhou nos olhos. Não, aquela história acabou no momento em que ela escolheu outro homem na nossa festa de casamento. Ela me contou. Sinto muito. Não sinta. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Imagine se eu tivesse descoberto depois de anos de casamento, talvez com filhos envolvidos. Ainda assim deve ter doído. Doeu, mais do que eu admitia na época, mas me ensinou algo importante. O quê? Que confiança é a coisa mais valiosa que alguém pode te dar, e quando é quebrada não pode ser consertada com desculpas ou promessas. Houve um silêncio pesado entre nós. Eu queria dizer algo consolador, mas não encontrava palavras adequadas. Enfim, Felipe disse, voltando ao tom profissional. Vamos nos concentrar no trabalho. Tenho a reunião com os japoneses amanhã e preciso decidir como proceder. Você já decidiu, não é? Sim. Vou cancelar a parceria com a empresa corrupta e propor uma nova timeline. Se os japoneses concordarem, ótimo. Se não, pelo menos dormiremos com a consciência tranquila. E se eles desistirem do investimento? Então, encontraremos outros investidores. Nunca faltaram oportunidades para quem faz as coisas direito. Naquele momento, olhando para Felipe falando sobre integridade e valores, entendi por que Camila queria voltar. Não era apenas o dinheiro ou o status. Felipe Rocha era genuinamente um homem bom, e homens assim eram raros. O problema era que eu estava começando a perceber a mesma coisa. A reunião com os japoneses foi melhor do que qualquer um de nós esperava. Quando Felipe explicou sobre as irregularidades descobertas e sua decisão de cancelar a parceria corrupta, o líder da delegação, Sr. Takeshi, ficou visivelmente impressionado. Em nosso país, ele disse em inglês cuidadoso, chamamos isso de Shinrai, confiança verdadeira. É raro encontrar um parceiro que coloque princípios acima do lucro. Não apenas mantiveram o investimento, como aumentaram em 30%, querendo expandir para outros projetos de energia limpa. Felipe saiu da reunião radiante e, pela primeira vez desde que o conhecia, o vi verdadeiramente relaxado. Celebração? Ele perguntou quando voltamos para seu escritório. Você merece. Foi uma apresentação brilhante. Nós merecemos. Sua análise sobre a reação deles foi perfeita. Nós.
A forma como ele disse isso me fez sentir parte de algo maior. Então, ele continuou, que tal jantar? Conheço um lugar. Senhor Rocha? Helena apareceu na porta, parecendo preocupada. Tem uma jornalista aqui. Marina Santos, da revista Época. Diz que é sobre uma matéria urgente. Felipe franziu a testa. Não tenho nada agendado com a imprensa hoje. Ela insiste que é importante. Algo sobre irregularidades em um dos seus projetos. Senti meu estômago afundar. Você acha que é sobre a empresa que cancelamos? Só tem um jeito de descobrir. Pode mandá-la entrar, Helena. Marina Santos era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos curtos e olhos atentos que pareciam fotografar cada detalhe da sala. Carregava um gravador e um bloco de notas. Senhor Rocha, obrigada por me receber. Sou Marina Santos, investigativa da Época. Em que posso ajudá-la? Estou fazendo uma matéria sobre corrupção no setor de energia renovável. Tenho informações de que sua empresa estava prestes a firmar uma parceria com a Energia Verde Brasil. Felipe e eu trocamos olhares. A EGB está sendo investigada por desmatamento ilegal, suborno e falsificação de licenças ambientais. Gostaria de saber qual é a posição da Rocha Investimentos sobre essas alegações. Simples, Felipe disse calmamente. Quando tomamos conhecimento dessas irregularidades, cancelamos imediatamente qualquer negociação com a empresa. Marina pareceu surpresa. Cancelaram? Quando? Há 3 dias. Mesmo sabendo que isso significaria perder um investimento milionário, especialmente por isso, não fazemos negócios com empresas que não compartilham nossos valores éticos. Marina fez várias anotações. Posso perguntar como descobriram as irregularidades? Felipe hesitou. Eu sabia que ele estava pensando se deveria revelar que tinha investigadores particulares verificando parceiros. Investigação de due diligence padrão, ele disse finalmente. Sempre verificamos nossos parceiros antes de assinar contratos. E se eu lhe disser que tenho fontes indicando que várias empresas do setor sabiam dessas irregularidades há meses, mas continuaram negociando mesmo assim? Diria que é exatamente por isso que nossa política de transparência existe. A jornalista continuou fazendo perguntas por mais 20 minutos, mas era claro que Felipe havia transformado uma possível crise de imagem em uma oportunidade de demonstrar integridade. Quando ela saiu, Felipe se jogou na cadeira. Bem, ele disse, isso foi inesperado. Você se saiu muito bem. Nós nos saímos bem. Se não tivéssemos cancelado a parceria quando cancelamos, seria um desastre. Exato. Às vezes, fazer a coisa certa também é fazer a coisa inteligente. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Cuidado com quem você confia. Nem tudo é o que parece. Uma amiga. Mostrei a mensagem para Felipe. Ele franziu a testa. Estranho. Você reconhece o número? Não, mas, Felipe, você acha que alguém pode estar tentando prejudicar a empresa? É possível. Sucesso gera inimigos. Mas não vamos nos deixar levar por paranoia. Mesmo assim, o resto do dia passou com uma sensação de desconforto no ar. Várias ligações estranhas. Pessoas desligando quando eu atendia, perguntas sobre a agenda de Felipe, tentativas de marcar reuniões com empresas que não existiam. Às 18 horas, a maioria dos funcionários já havia saído. Felipe e eu estávamos revisando os contratos do projeto japonês quando ouvimos vozes alteradas no corredor. Disse que ela estaria aqui. Senhor, preciso que se acalme. Não vou me acalmar. Quero falar com Felipe Rocha agora. Felipe se levantou. Fique aqui, disse, dirigindo-se à porta. Mas eu o segui. No corredor, um homem de aproximadamente 50 anos discutia com 2 seguranças. Estava visivelmente alterado, o terno amarrotado, o cabelo despenteado. Carlos, Felipe disse, reconhecendo o homem. O que está acontecendo? Felipe, graças a Deus, preciso falar com você. É sobre Camila. Meu interesse foi despertado imediatamente. Carlos, você está bem? Quer sentar? Não. Preciso que você saiba a verdade sobre o divórcio, sobre o que realmente aconteceu. Felipe olhou para os seguranças. Está tudo bem. Podem voltar aos seus postos. Quando ficamos sozinhos, Carlos se virou para Felipe. Ela não te traiu. O quê? Camila. No casamento de vocês. Ela não te traiu. Felipe ficou imóvel. Carlos, você estava lá, você viu. Viu uma encenação. Uma mentira elaborada para destruir seu casamento. Senti meu mundo inclinar. Olhei para Felipe, que estava pálido. Do que você está falando? Felipe perguntou. Mariana, minha ex-esposa, ela me contou tudo antes de morrer. Câncer, você lembra? Nas últimas semanas, ela não conseguia mais carregar o peso da mentira. Carlos respirou fundo. Alguém pagou Mariana para seduzir Camila, para fazê-la parecer estar te traindo. As fotos, as situações que você viu, tudo foi orquestrado. Isso é impossível. Felipe,
Camila estava bêbada. Mariana colocou algo na bebida dela, levou-a para uma situação comprometedora e se certificou de que você veria. Minha cabeça estava girando. Se isso fosse verdade, quem? Felipe perguntou, sua voz perigosamente baixa. Quem pagou para destruir meu casamento? Carlos hesitou. Não posso ter certeza, mas Mariana mencionou alguém da sua própria empresa. Alguém que se beneficiaria se você estivesse distraído, desequilibrado emocionalmente. Felipe se apoiou na parede. Helena, ele chamou. Sim, senhor. Pode verificar as câmeras de segurança dos últimos dias? Quero saber quem teve acesso ao prédio, quem conversou com quem. Claro. Alguma coisa específica? Procure por qualquer coisa incomum. Pessoas que não deveriam estar aqui. Conversas em locais estranhos, qualquer coisa. Quando Helena saiu, Felipe se virou para Carlos. Por que Mariana fez isso? Dinheiro, muito dinheiro. E ameaças. Disseram que se ela não cooperasse, você descobriria sobre as irregularidades da empresa dela. Que irregularidades? Felipe, a empresa de consultoria da Mariana foi usada para lavar dinheiro por anos. Ela estava apavorada que você descobrisse durante uma de suas auditorias. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Felipe, disse cautelosamente, e se alguém estiver tentando fazer a mesma coisa agora? Como assim? A jornalista, as ligações estranhas, a mensagem anônima, e se alguém estiver tentando criar instabilidade novamente? Felipe me olhou e vi reconhecimento em seus olhos. Você acha que... Acho que alguém não quer que você seja feliz, ou bem-sucedido, ou ambos. Carlos assentiu. Mariana mencionou que era algo maior. Uma conspiração para enfraquecer você, talvez forçá-lo a vender a empresa. Mas quem se beneficiaria com isso? Antes que alguém pudesse responder, Helena voltou correndo. Senhor Rocha, precisa ver isso, ela disse, carregando um tablet. As câmeras capturaram algo interessante. Na tela víamos Camila conversando com alguém no estacionamento. A qualidade não era perfeita, mas era possível ver uma troca de documentos. Quando foi isso? Felipe perguntou. Hoje de manhã, antes dela subir para falar com o senhor. Pode ampliar a imagem da outra pessoa? Helena manipulou o vídeo. Quando a imagem ficou mais clara, todos nós reconhecemos o rosto. Roberto, Felipe murmurou. Meu vice-presidente, Roberto Mendes, o homem em quem Felipe mais confiava na empresa. Seu braço direito há mais de 5 anos. Felipe, disse devagar, se Roberto está envolvido, então ele tem acesso a tudo. Nossas contas, nossos projetos, nossos planos. Carlos assentiu sombriamente. Mariana mencionou que a pessoa por trás de tudo estava muito próxima de você, alguém que você jamais suspeitaria. Felipe ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma mistura de raiva e tristeza. 5 anos, ele disse. 5 anos confiando nele, dividindo sucessos, tratando-o como família. O que vamos fazer? Perguntei. Felipe endireitou os ombros e viu o empresário determinado voltando. Vamos descobrir exatamente o que ele está planejando e depois vamos acabar com isso. Como? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Felipe. Não era um sorriso alegre, era o sorriso de alguém que acabou de aceitar um desafio. Camila pode ter sido vítima da primeira vez, ele disse, mas desta vez ela pode nos ajudar a descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Felipe chegou ao escritório com um plano. Havia passado a noite inteira ao telefone com advogados, investigadores particulares e, surpreendentemente, com Camila. Ela concordou em cooperar. Ele me explicou, enquanto organizávamos documentos em sua sala. Vai fingir que ainda está interessada em qualquer proposta que Roberto tenha feito. E se for perigoso? Por isso você vai estar monitorando tudo. Helena instalou microfones no escritório de Roberto e na sala de reuniões. Qualquer conversa suspeita, você grava. Eu havia chegado cedo, mas Roberto chegou ainda mais cedo. Às 6h30 ele já estava em sua sala falando baixo ao telefone. Conectei os fones de ouvido ao sistema de monitoramento. Sim, ela concordou. Felipe não suspeita de nada. A voz de Roberto era clara através do áudio. A reunião é hoje às 15 horas. Depois disso, podemos proceder com a fase final. Meu coração disparou. Fase final de quê? Não há risco. Ele confia em mim completamente. Quando descobrir, será tarde demais. Gravei tudo e imediatamente enviei para Felipe, que estava em uma reunião com clientes externos. Às 10 horas, Camila chegou. Estava diferente da última vez. Menos confiante, mais nervosa. Cumprimentou Helena educadamente e pediu para falar com Roberto. Claro, Helena disse intercomunicando. Senhor Roberto, a senhora Camila Rocha está aqui para vê-lo. Interessante como ela ainda usava o sobrenome de Felipe. Camila entrou na sala de Roberto e eu imediatamente coloquei os fones para ouvir.
Camila, que bom que veio. Conseguiu os documentos? Consegui. Mas Roberto, estou com medo. Se Felipe descobrir, não vai descobrir. Até sexta-feira ele não vai mais ter empresa para se preocupar. Minha respiração parou. Sexta-feira era daqui a 2 dias. Como assim? A voz de Camila estava tensa. O plano sempre foi esse, querida. Desestabilizar ele emocionalmente, criar crises na empresa e depois oferecer uma solução que resulte na venda da Rocha Investimentos para nossos investidores estrangeiros. Mas vocês disseram que era apenas para recuperar algumas perdas financeiras. Mentimos, assim como mentimos sobre o motivo do seu divórcio. Houve um silêncio tenso. Roberto, você está me dizendo que destruíram meu casamento por dinheiro? Destruímos seu casamento para quebrar o Felipe. Um homem apaixonado toma decisões estúpidas. Um homem ferido e desconfiado é mais fácil de manipular. Vocês são monstros. Somos empresários e você foi muito bem paga para cooperar. Eu não sabia. Vocês me disseram que Felipe estava tendo um caso, que só estavam me ajudando a descobrir a verdade. E você acreditou porque queria acreditar. Sempre teve ciúmes do sucesso dele, sempre se sentiu diminuída. A conversa estava ficando perigosa. Camila parecia genuinamente chocada, mas Roberto estava revelando mais do que deveria. Agora, Roberto continuou, preciso desses documentos sobre as contas pessoais do Felipe. É a última peça que falta. Não vou dar. Vai sim, porque se não der, vou contar para Felipe que você esteve cooperando conosco desde o início. Mesmo que tenha sido manipulada, você acha que ele vai perdoar? Ouvi o som de papéis sendo passados. Perfeito. Sexta-feira de manhã vamos revelar para Felipe que sua empresa está falida, que os investimentos japoneses foram baseados em informações falsas, que ele perdeu tudo. Mas não é verdade. Será verdade quando terminarmos, e então nossos salvadores vão aparecer com uma oferta para comprar a empresa por uma fração do valor real. Precisava avisar Felipe imediatamente. Peguei meu telefone, mas antes que pudesse digitar, Roberto saiu de sua sala. Isabela, ele disse sorrindo. Como está o dia? Normal, respondi, tentando soar casual. Felipe está em reunião externa. Ótimo. Ouviu alguma coisa interessante hoje? A pergunta me gelou o sangue. Ele sabia sobre o monitoramento? Como assim? Nada específico. É que às vezes as paredes têm ouvidos neste lugar. Ele se aproximou da minha mesa e vi seus olhos se fixarem no receptor de áudio conectado ao meu computador. Roberto, disse cuidadosamente, posso ajudá-lo com alguma coisa? Na verdade, pode. Ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? O tipo que pode torná-la muito rica e manter você longe de problemas. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Felipe. Voltando em 10 minutos. Tudo bem aí? Veja, Roberto continuou. Sei que está ouvindo nossas conversas e sei que está gravando tudo. Não adiantava negar. E daí? Daí que posso tornar sua vida muito difícil ou muito fácil. Sua escolha. O que você quer? Que apague todas as gravações. Que conte para Felipe que não ouviu nada suspeito e que sexta-feira, quando tudo acontecer, você finja estar tão surpresa quanto ele. E em troca, R$1 milhão depositados em uma conta offshore, mais um emprego garantido na nova administração da empresa. Era muito dinheiro, mais do que eu sonhava ganhar em toda a minha vida. Roberto, disse lentamente, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo isso com Felipe? Ele confia em você. Exatamente por isso. Confiança é a arma mais poderosa que existe, e Felipe sempre foi ingênuo demais para perceber quando está sendo usado. Ele é um bom homem. Bons homens raramente são bem-sucedidos nos negócios. Felipe teve sorte até agora, mas sorte não dura para sempre. Ouvi o elevador chegando. Felipe estava voltando. Então, Roberto perguntou, aceita minha proposta? Olhei nos olhos dele, vi ganância, ambição e uma frieza que me fez entender como ele havia conseguido enganar Felipe por tanto tempo. Roberto, disse sorrindo docemente, tenho uma contraproposta. Qual? Que tal você pegar sua proposta, enfiar bem fundo onde o sol não bate e se preparar para explicar tudo isso para Felipe? Seu rosto mudou completamente. Você não tem ideia do que está fazendo. Tenho sim. Estou protegendo meu chefe de uma cobra venenosa. Roberto se levantou, sua máscara de civilidade finalmente caindo. Vai se arrepender disso. Duvido. Felipe entrou na sala naquele exato momento. Roberto, que bom que está aqui. Preciso falar com você sobre os contratos japoneses. Claro, Roberto disse, voltando instantaneamente ao modo profissional. Minha sala ou a sua? Na verdade, Felipe disse olhando para mim, que tal a sala de reuniões? Isabela, pode nos acompanhar?
Preciso que tome notas. Caminha para a sala de reuniões, sentindo que estava prestes a assistir a uma explosão. Felipe havia recebido minhas mensagens e sabia exatamente o que Roberto havia revelado. Na sala, Felipe se sentou na cabeceira da mesa. Roberto escolheu a cadeira à sua direita, sempre o fiel escudeiro. Eu me posicionei onde pudesse ver ambos. Roberto, Felipe começou calmamente. Há quanto tempo trabalhamos juntos? 5 anos. Por quê? 5 anos construindo algo juntos. 5 anos de confiança, parceria, sucessos compartilhados. Felipe, você está bem? Parece tenso. Estou ótimo. Na verdade, nunca estive melhor, porque finalmente descobri quem são meus verdadeiros amigos. Felipe colocou um tablet na mesa e apertou play. A voz de Roberto encheu a sala. Sexta-feira de manhã vamos revelar para Felipe que sua empresa está falida. Roberto empalideceu. Felipe, eu posso explicar. Pode? Que parte? A parte onde você destruiu meu casamento? A parte onde planejou roubar minha empresa? Ou a parte onde tentou comprar minha assistente? Você não entende. Não é pessoal. São apenas negócios. Felipe se levantou lentamente. Quando falou, sua voz estava perigosamente calma. Roberto, você tem 10 minutos para sair deste prédio. Se ainda estiver aqui depois disso, vou chamar a polícia. Você não pode me demitir. Tenho contrato. Um contrato que se torna nulo em caso de fraude, traição ou conflito de interesses. Leia a cláusula 47, parágrafo 3. Roberto olhou ao redor como se procurasse uma saída. Felipe, podemos negociar. Eu tenho informações que você vai querer saber. A única informação que quero é você fora da minha empresa. E os investidores estrangeiros, eles não vão desistir só porque você me demitiu. Deixe que eu me preocupe com isso. Roberto se dirigiu à porta, mas se virou uma última vez. Você acha que ganhou, mas isso está longe de acabar. E você? Ele apontou para mim. Fez uma escolha muito estúpida. Quando a porta se fechou atrás dele, Felipe desabou na cadeira. 5 anos, ele murmurou. Como pude ser tão cego? Porque você confia nas pessoas. Não é uma falha, Felipe. Não. Meu casamento foi destruído por causa da minha ingenuidade. Minha empresa quase foi roubada. Se você não tivesse, mas eu estava aqui. E descobrimos a tempo. Ele me olhou e havia algo em seus olhos que me fez esquecer como respirar. Isabela, você salvou tudo. Minha empresa, minha reputação, possivelmente minha vida. Felipe, não, deixe-me falar. Em 2 meses, você se tornou mais importante para mim que pessoas que conheci a vida inteira. Você me desafia, me protege, me faz rir. Você... Ele parou, como se percebesse o que estava prestes a dizer. Eu o quê? Perguntei baixinho. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. O ar entre nós parecia eletrificado. Estávamos sozinhos na sala de reuniões, as luzes da cidade começando a se acender lá fora, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, não éramos chefe e funcionária. Éramos apenas Felipe e Isabela. Felipe, comecei, mas ele se levantou e se aproximou. Eu sei que não é apropriado. Sei que você é minha funcionária e que isso complica tudo, mas estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Você está? Desde o dia que rasguei sua saia e você riu ao invés de me processar. Desde a primeira vez que me desafiou em uma reunião. Desde que percebi que você se importa mais com fazer a coisa certa do que com impressionar o chefe. Ele estava bem próximo agora e eu podia sentir o calor emanando dele. Felipe, se você for me dizer que não sente nada, tudo bem. Podemos fingir que esta conversa nunca aconteceu, mas se há uma chance, mesmo pequena, de que você sinta algo também, eu sinto, disse rapidamente, antes que perdesse a coragem. Sinto muito mais do que deveria. Ele sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Sério? Sério. Mas Felipe, isso é loucura. Você é meu chefe, eu sou sua funcionária. Acabamos de descobrir uma conspiração contra você. Exatamente. A vida é curta demais para deixar passar as coisas boas por causa de convenções sociais. Ele ergueu a mão, tocando levemente meu rosto. Isabela, posso beijá-la? Ao invés de responder, me coloquei na ponta dos pés e beijei o primeiro. O beijo foi revelação. Suave no início, depois mais intenso, carregado de semanas de tensão acumulada. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Uau, murmurei. É uma boa forma de definir. Ele concordou, rindo. E agora vejo você como minha parceira, minha melhor amiga, minha confidente e a mulher por quem sou perdidamente apaixonado. Ele beijou minha testa suavemente. Isabela, você transformou não apenas minha vida pessoal,
mas também quem eu sou como empresário. Me ensinou que sucesso não é apenas sobre dinheiro ou poder, é sobre fazer a diferença. Você já fazia diferença, Felipe. Só precisava de alguém para lembrá-lo disso. E você foi essa pessoa. Ficamos ali em silêncio confortável, observando a cidade. 6 meses atrás eu era apenas uma desempregada desesperada que tinha sua saia rasgada em uma entrevista. Agora, era diretora de uma das maiores empresas de investimento do país, namorada de um homem incrível e mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Isabela, Felipe disse de repente, sua voz ficando nervosa. Sim, há algo que quero te perguntar. Ele se afastou ligeiramente e, para minha completa surpresa, se ajoelhou ali mesmo na varanda. Felipe, exclamei, meu coração parando. O que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Isabela Costa, você virou minha vida de cabeça para baixo da melhor forma possível. Me fez rir quando eu estava triste, me desafiou quando eu estava errado, me apoiou quando eu estava perdido. Lágrimas começaram a brotar nos meus olhos. Você me ama mesmo quando uso calcinhas de unicórnios. Ele continuou me fazendo rir no meio das lágrimas. Me aceita mesmo quando sou um workólico obsessivo. E me faz acreditar que posso ser um homem melhor. Ele abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante. Um solitário simples, mas perfeito, que brilhava como uma estrela. Isabela quer se casar comigo? Por um momento, as palavras fugiram completamente. Olhei para Felipe ajoelhado na varanda, seus olhos verdes cheios de esperança e amor, e percebi que isso era exatamente o que meu coração sempre havia sonhado, mesmo quando eu não sabia. Felipe, consegui dizer finalmente, você tem certeza? Eu sou apenas uma garota de classe média que rasgou a saia no primeiro dia de trabalho. Você é a mulher que me salvou de me tornar uma pessoa amarga e solitária. Você é minha melhor amiga, minha parceira de negócios, minha confidente e o amor da minha vida. E se eu disser sim? E se não der certo? E se... Isabela, ele interrompeu suavemente. E se der tudo certo? E se formos felizes? E se construirmos algo lindo juntos? Olhei nos olhos dele e vi meu futuro. Vi manhãs tomando café juntos, viagens de negócios que eram também lua de mel, discussões sobre projetos que mudavam o mundo, filhos correndo pelos corredores da empresa, envelhecendo juntos construindo um legado de amor e integridade. Sim, disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero me casar com você. Felipe se levantou num salto, pegou-me no colo e me girou, ambos rindo como crianças. Quando me colocou no chão, deslizou o anel no meu dedo, um ajuste perfeito. Como você soube meu tamanho? Perguntei, admirando o anel. Helena foi muito útil novamente. Ela mediu quando você estava distraída organizando documentos. Helena sabia? Helena, Dona Maria, meus pais, metade dos funcionários da empresa. Aparentemente sou péssimo em guardar segredos quando estou nervoso. Beijou-me então, um beijo que selou promessas e sonhos, que transformou um momento em memória eterna. Senhora, futura Rocha, ele murmurou contra meus lábios. Pronta para causar mais alguns escândalos juntos? Senhor futuro marido, respondi sorrindo. Nasci pronta. Do salão abaixo, podíamos ouvir o barulho da festa continuando. Nossos convidados, clientes e funcionários celebravam o sucesso da empresa, sem saber que também estavam presenciando o início de uma nova aventura para nós dois. Devemos voltar, disse. As pessoas vão estranhar nossa ausência. Mais alguns minutos, Felipe pediu, me abraçando. Quero guardar este momento só nosso por mais um pouco. Está bem, mas só mais alguns minutos. Isabela? Sim? Obrigado por rasgar sua saia naquele dia. Ri alto. Obrigada por ser desastrado o suficiente para rasgar ela. Obrigado por não me processar. Obrigada por comprar uma loja inteira de saias em compensação. Obrigado por me amar mesmo sendo um empresário workólico. Obrigada por me amar mesmo sendo uma pessoa que usa calcinhas de unicórnios. Ficamos ali trocando agradecimentos bobos e risos até Helena aparecer na varanda. Desculpem interromper, ela disse com um sorriso enorme. Mas os convidados estão perguntando onde está o casal mais fofo de São Paulo. Como você soube que... Comecei. O grito de alegria de vocês foi ouvido no salão inteiro, ela explicou. E a Isabela está usando um anel que não estava usando há 1 hora. Felipe e eu trocamos olhares e começamos a rir. Bem, Felipe disse, entrelaçando nossos dedos, acho que não precisamos mais nos esconder. Voltamos para a festa de mãos dadas e foi impossível esconder nossos sorrisos radiantes. Uma por uma, as pessoas começaram a notar o anel e logo estávamos cercados de parabéns e abraços. Então,
Dona Maria disse, abraçando-nos calorosamente. Quando é o casamento, preciso começar a planejar o banquete. Dona Maria, Felipe riu. Acabamos de ficar noivos há 10 minutos. E daí, amor verdadeiro não espera. Vocês vão casar aqui mesmo, na cobertura do prédio, com vista para a cidade. Vai ser lindo. Na verdade, Felipe disse, olhando para mim, não seria uma má ideia. Casar na cobertura da empresa? Por que não? Foi aqui que nos conhecemos, foi aqui que superamos todas as dificuldades. Seria poético. Olhei ao redor do salão para todas as pessoas que haviam se tornado nossa família estendida. Helena com lágrimas nos olhos, os funcionários aplaudindo, os clientes sorrindo. Era perfeito. Está bem, disse, mas com uma condição. Qual? Nada de rasgar meu vestido de noiva. A gargalhada de Felipe ecoou por todo o salão, contagiando a todos. E ali, cercados de amor, apoio e alegria, começamos a planejar não apenas nosso casamento, mas o resto de nossas vidas juntos. 6 meses depois de um acidente com uma saia rasgada, eu havia encontrado não apenas um emprego, mas um propósito, uma família e o amor da minha vida. Às vezes, os melhores começos surgem dos momentos mais embaraçosos. E às vezes, só às vezes, rasgar uma saia pode mudar sua vida inteira. Fim. Porque às vezes o amor chega quando menos esperamos, disfarçado de acidentes bobos e momentos constrangedores. E às vezes, a pessoa certa está bem na nossa frente, esperando apenas que tenhamos coragem suficiente para reconhecer que o que sentimos é real, profundo e vale a pena todos os riscos. Contagem de caracteres. Aproximadamente 67.500 caracteres. Agora, ele disse, entrelaçando nossos dedos, vamos jantar, vamos conversar, vamos descobrir como fazer isso funcionar. E a empresa? Roberto pode ainda tentar algo. A empresa vai sobreviver, sempre sobreviveu. Mas isso, ele apertou minha mão, isso é novo, isso é especial. O jantar foi em um pequeno restaurante italiano, escondido em uma rua lateral de Pinheiros. Nada parecido com os lugares sofisticados que eu imaginava Felipe frequentar. Era aconchegante, com velas nas mesas e um violinista tocando suavemente no canto. Como descobriu este lugar? Perguntei olhando ao redor. Minha avó costumava me trazer aqui quando eu era criança. Dona Maria, a proprietária, ainda faz a melhor lasanha de São Paulo. Uma senhora de cabelos brancos se aproximou da nossa mesa, sorrindo radiante. Felipe, quanto tempo? Dona Maria. Ele se levantou para abraçá-la. Como está a senhora? Bem, bem. E quem é esta moça linda? Esta é Isabela. Isabela, esta é Dona Maria, que praticamente me criou. Prazer em conhecê-la, disse, estendendo a mão. Ah não, querida. Aqui abraçamos. Dona Maria me envolveu em um abraço caloroso que cheirava a temperos e carinho maternal. Felipe, ela é muito bonita, muito melhor que aquela outra. Felipe corou. Dona Maria, que outra nada. Aquela loira esquisita nunca foi boa para você. Esta aqui tem olhos gentis. Quando ela se afastou para buscar o vinho da casa, ri da expressão mortificada de Felipe. Aquela outra? Camila. Eu trouxe ela aqui algumas vezes durante o namoro. Dona Maria nunca gostou dela. Por quê? Disse que ela não comeu a lasanha. Para Dona Maria, isso é um insulto mortal. Passamos as próximas 2 horas conversando sobre tudo e nada. Felipe me contou sobre sua infância, filho único de pais workólicos que construíram o império empresarial que ele herdou. Sobre como se sentia pressionado a ser perfeito desde criança. E você? Ele perguntou. Como era a pequena Isabela? Bem diferente da Isabela adulta. Era tímida, estudiosa, sempre com o nariz enterrado em livros. Meus pais achavam que eu nunca ia conseguir um emprego porque não sabia falar com pessoas. E o que mudou? A faculdade. Percebi que para ser bem-sucedida nos negócios, precisava aprender a me comunicar. Então me forcei a ser mais extrovertida. Forçou? No começo, sim. Mas depois descobri que gostava de conhecer pessoas, de resolver problemas, de fazer diferença. Felipe pegou minha mão por cima da mesa. Bem, estou grato pela sua transformação. A Isabela tímida talvez nunca tivesse me enfrentado sobre decisões éticas. Você tem certeza disso? Às vezes, as pessoas tímidas são as mais corajosas quando se trata de defender o que é certo. Toque, ele sorriu. Mais uma razão para me apaixonar por você. Meu coração saltou. Felipe, muito cedo para falar de amor? Não é isso. É que tudo isso é muito novo. Algumas horas atrás você era meu chefe inalcançável, e agora sou apenas um homem que está completamente enfeitiçado por uma mulher extraordinária. O caminho de volta foi feito em um silêncio confortável, dedos entrelaçados, a cidade passando pela janela do carro. Quando chegamos ao meu prédio, Felipe desligou o motor. Isabela, sobre amanhã, sim, quero que saiba que no trabalho nada mudou.
Ainda sou seu chefe, você ainda é minha assistente. Não quero que ninguém pense que você tem vantagens por causa disso. Concordo. Profissionalismo acima de tudo. Mas depois do expediente, somos apenas Felipe e Isabela. Ele me acompanhou até a porta do prédio. Posso vê-la amanhã, depois do trabalho? Depende, o que tem em mente? Uma surpresa. Que tipo de surpresa? Se eu contar, não vai mais ser surpresa. Beijou-me rapidamente. Um beijo doce que prometia muito mais, e esperou até eu entrar no prédio antes de ir embora. Subi para meu apartamento nas nuvens, mas a realidade me atingiu assim que abri a porta. Meu celular havia tocado várias vezes. Eram mensagens de números desconhecidos. Você cometeu um erro. Cuidado ao sair de casa amanhã. Ainda dá tempo de mudar de lado. Senti um frio na espinha. Roberto havia dito que isso estava longe de acabar. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório nervosa, mas determinada. Felipe já estava lá falando ao telefone com advogados. Quando me viu, fez um sinal discreto. Nada de demonstrações públicas de afeto. Bom dia, Sr. Rocha, disse formalmente. Bom dia, Isabela. Pode vir à minha sala? Precisamos discutir a agenda da semana. Helena levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Na sala de Felipe, mantive distância profissional até ele fechar a porta. Como dormiu? Ele perguntou, se aproximando. Bem, até as mensagens ameaçadoras começarem a chegar. Sua expressão endureceu imediatamente. Que mensagens? Mostrei meu telefone. Felipe leu cada mensagem, sua mandíbula ficando tensa. Já falei com a segurança, ele disse. A partir de hoje, você terá escolta até chegar em casa. Felipe, isso não é necessário. É sim. Roberto claramente tem aliados, e eles não vão desistir facilmente. Ele se aproximou, tocando meu braço. Isabela, se algo acontecesse com você por minha causa, não vai acontecer nada. Somos mais espertos que eles. Mesmo assim, prefiro não arriscar. O dia passou rapidamente. Felipe teve reuniões consecutivas, reorganizando toda a estrutura da empresa após a saída de Roberto. Eu coordenei tudo, mantendo nossa interação estritamente profissional. Às 17 horas, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Felipe apareceu na minha mesa. Pronta para a surpresa? Pronta. Descemos até a garagem, onde nos esperava não o BMW preto usual, mas uma motocicleta. Você tem uma moto? Perguntei impressionada. Tenho várias. Esta é minha favorita para passeios relaxantes. Era uma Harley Davidson clássica, toda cromada e reluzente. Felipe, eu nunca andei de moto. Eu sei, por isso vai ser especial. Ele me entregou um capacete e uma jaqueta de couro. Confia em mim? Sempre. O passeio foi mágico. Deixamos a agitação da cidade para trás, seguindo pela marginal em direção ao interior. O vento no rosto, os braços em volta da cintura de Felipe, a sensação de liberdade absoluta. Paramos em uma colina que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. É lindo, murmurei, tirando o capacete. Venho aqui quando preciso pensar, ou quando quero escapar da pressão. Sentamos na grama, contemplando a cidade lá embaixo. Felipe, posso perguntar algo? Claro. Por que Roberto fez isso? Vocês eram próximos. Felipe suspirou. Acho que sempre houve uma competição da parte dele. Ele queria ter o que eu tinha. A empresa, o sucesso, o reconhecimento. E quando percebeu que nunca conseguiria por méritos próprios, decidiu tomar. Exato. O que mais me dói é que eu realmente o considerava um amigo. E Camila, você consegue perdoá-la? Já perdoei. Ela foi manipulada tanto quanto eu. Na verdade, ela ligou hoje de manhã. Ligou? Para se desculpar e para avisar que recebeu uma proposta tentadora para testemunhar contra mim em um processo que Roberto está planejando. Senti meu estômago afundar. E ela vai aceitar? Não. Ela vai testemunhar a favor da verdade. Felipe se virou para mim. Isabela, há algo que preciso te contar. O quê? Ontem à noite, depois que te deixei em casa, fiquei pensando em tudo que aconteceu. Em como você arriscou sua carreira para me proteger. Em como, mesmo sem me conhecer direito, decidiu confiar em mim. Felipe, deixe-me terminar. Percebi que o que sinto por você vai além de atração física ou admiração profissional. Você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Me faz acreditar que posso ter uma vida pessoal feliz, não apenas sucesso profissional. Ele pegou minha mão. Eu te amo, Isabela. E sei que é loucura dizer isso depois de tão pouco tempo, mas quase perder tudo me fez perceber que não quero desperdiçar nem um dia fingindo que meus sentimentos são menos intensos do que realmente são. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Felipe,
Eu também te amo. E você tem razão, é loucura, mas é a loucura mais maravilhosa que já vivi. Ele me beijou ali, no alto da colina, com a cidade de São Paulo se estendendo aos nossos pés como um oceano de luzes. Foi um beijo que selou promessas não ditas, que transformou duas pessoas solitárias em um casal apaixonado. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Então, disse sorrindo, o que fazemos agora? Agora enfrentamos juntos o que vier pela frente. Juntos, ele repetiu. Gosto do som disso. A semana seguinte trouxe desafios que testaram nossa nova união. Roberto não apenas entrou com um processo contra Felipe por demissão injusta, como também começou uma campanha de difamação na mídia, alegando que a Rocha Investimentos estava envolvida em esquemas fraudulentos. É mentira, óbvio, Felipe explicou durante uma reunião de crise com advogados. Mas Roberto tem contatos na imprensa e alguns jornalistas estão dispostos a publicar qualquer coisa que gere cliques. Eu estava tomando notas quando meu telefone tocou. Era Camila. A Isabela. Preciso falar com você urgentemente. Camila, o que aconteceu? Roberto me procurou. Está oferecendo 5 milhões de reais para eu mentir no processo. Dizer que Felipe sempre soube das irregularidades da empresa de energia. E o que você vai fazer? Vou fazer a coisa certa. Mas ele ameaçou. Ele disse que tem fotos comprometedoras minhas, do tempo que estávamos trabalhando juntos. Olhei para Felipe, que havia parado de falar com os advogados, e estava me observando. Camila, onde você está? Em casa, mas acho que tem alguém me seguindo. Fique aí, vamos mandar segurança para você. Quando desliguei, Felipe já estava ao meu lado. Roberto está escalando. Expliquei a situação. Está bem, Felipe disse para os advogados. Vamos remarcar, temos uma situação urgente. 1 hora depois estávamos na casa de Camila, uma cobertura elegante em Itaim Bibi. Ela nos recebeu claramente abalada, ainda de hobby, com olheiras profundas. Obrigada por virem, ela disse, abraçando Felipe. Senti uma pontada de ciúmes, mas a ignorei. Conta tudo, Felipe disse, nos sentando na sala. Roberto ligou ontem à noite. Disse que se eu não testemunhar contra você, vai divulgar fotos nossas juntos. Fotos que podem ser interpretadas de forma errada. Que tipo de fotos? Perguntei. Camila corou. Ele me fotografou sem eu saber durante algumas de nossas reuniões. Eu estava me vestindo de forma provocante, seguindo instruções dele. Dizia que era para distrair Felipe. Felipe cerrou os punhos. Esse filho da... Felipe! O interrompi. Focar. Roberto está usando chantagem, o que é crime. Podemos usar isso contra ele. Exato. Camila concordou. Gravei a conversa telefônica. Ela nos mostrou a gravação. Roberto era claro sobre suas intenções criminosas. Perfeito, Felipe disse. Isso acaba com ele. Não é tão simples. Camila suspirou. Ele disse que tem um plano B. Se algo acontecer com ele, as fotos são divulgadas automaticamente. Típico do Roberto, Felipe murmurou. Sempre tem um plano de escape. Passamos o resto da tarde planejando nossa estratégia. Decidimos que Camila faria uma gravação onde Roberto explicaria todo o esquema, incluindo a chantagem. É arriscado, admiti. Se ele suspeitar, é a nossa melhor chance, Felipe disse. E desta vez vamos ter backup. Na quinta-feira, Camila encontrou Roberto em um café discreto no centro da cidade. Felipe e eu esperávamos em um carro próximo, ouvindo tudo através de um microfone escondido. Mudou de ideia? A voz de Roberto era satisfeita. Quero negociar, Camila disse. 5 milhões não é suficiente para destruir um homem que amei. Quanto quer? 10 milhões. E quero as fotos deletadas. Roberto riu. Camila, você não está em posição de negociar. Não? E se eu contar para Felipe sobre nosso pequeno esquema? Sobre como você planejou destruir o casamento dele? Você não faria isso. Faria sim. A menos que você me pague adequadamente pelo meu silêncio. Houve uma pausa tensa. Está bem, Roberto disse finalmente. 10 milhões. Mas quero uma confissão detalhada sobre as supostas irregularidades da empresa de Felipe. Que irregularidades? Você sabe que ele é honesto. Claro que sei. Mas você vai inventar algumas irregularidades bem convincentes. Roberto, isso é perjúrio. É negócio. Felipe sempre foi ingênuo demais para este jogo. Hora de alguém mais esperto assumir. E quem seria esse alguém? Você? Eu e meus novos sócios internacionais. Quando comprarmos a Rocha Investimentos por centavos, vamos transformá-la numa máquina de fazer dinheiro de verdade. Mesmo que isso signifique demitir centenas de funcionários. Negócios são negócios, querida. Felipe estava ficando visivelmente irritado no carro.
Já temos o que precisamos, murmurou, mas Roberto não havia terminado. Sabe qual é a parte mais engraçada? Ele continuou. Felipe está tão distraído com sua nova namoradinha que nem percebeu que interceptamos todos os e-mails da empresa nas últimas semanas. Meu sangue gelou. Que namoradinha? Camila perguntou, fingindo ignorância. A assistente. Isabela alguma coisa. Bem previsível, na verdade. O patrão ricaço se apaixonando pela funcionária. E o que isso tem a ver com os negócios? Tudo. Um homem apaixonado é um homem vulnerável, e vulnerabilidade é algo que podemos explorar. Felipe me olhou preocupado. Estávamos sendo vigiados mais de perto do que imaginávamos. Além disso, Roberto continuou, tenho algumas fotos interessantes dela também. Que fotos? Camila perguntou genuinamente surpresa. Entrando e saindo do prédio de Felipe, jantando com ele, andando de moto, suficiente para criar um escândalo sobre nepotismo e favorecimento. Roberto, você está obcecado, estou focado. E sexta-feira, quando tudo acabar, Felipe vai perceber que subestimou completamente com quem estava lidando. Sexta-feira. Amanhã. A conversa terminou com Roberto confirmando o encontro para entregar o dinheiro e receber a confissão falsa de Camila. Quando ela saiu do café, estava visivelmente abalada. Conseguimos, Felipe disse quando ela entrou no carro. Temos evidências suficientes para acabar com ele. Mas ele disse que tem fotos minhas, murmurei preocupada. Fotos de você fazendo o quê? Trabalhando? Jantando? Não há nada criminoso nisso. Mas em uma empresa como a sua, aparências importam. Felipe pegou minha mão. Isabela, não me importo com aparências, me importo com você. E seus clientes, seus investidores, vão ter que aceitar que sou um homem apaixonado, além de ser um empresário. Camila nos observava pelo retrovisor. Vocês sabem que são fofos juntos? Camila, Felipe começou. Não, deixe-me falar. Felipe, você nunca olhou para mim da forma como olha para ela. E Isabela, nunca vi ninguém defender o Felipe com tanta ferocidade. Ela suspirou. Talvez nosso casamento tenha sido destruído por Roberto, mas olhando vocês dois, percebo que não éramos certos um para o outro mesmo. Camila, vocês se completam. É lindo de ver. Sexta-feira chegou como um furacão. Às 8 horas da manhã, Roberto apareceu na Rocha Investimentos acompanhado de 2 advogados e um oficial de justiça. Felipe Rocha, o oficial disse, você está sendo notificado de uma ordem judicial para auditoria completa da empresa e congelamento temporário de ativos. Felipe leu o documento, sua expressão endurecendo. Baseado em que evidências? Denúncias de irregularidades fiscais e administrativas. Um dos advogados de Roberto explicou. Que denúncias? Roberto sorriu. As que sua ex-esposa forneceu ontem. Meu coração parou. Camila havia nos traído? Impossível, Felipe disse. Camila não faria isso. Não faria? Roberto colocou um papel na mesa. Esta é a confissão dela, devidamente assinada e reconhecida. Felipe leu o documento, sua expressão mudando de confusão para choque. Isso é falso, ele disse finalmente. É assinado de próprio punho pela senhora Camila Rocha. Foi quando percebi a verdade. A assinatura era de Camila, mas o documento não era o que havíamos gravado Roberto pedindo. Era algo completamente diferente. Roberto, disse calmamente, posso ver o documento original? Por quê? Curiosidade profissional. Quando ele me entregou o papel, examinei cuidadosamente. Havia algo estranho na formatação, nas datas. Felipe, disse baixinho, este documento foi falsificado. Veja as datas. Todas são de ontem, mas o papel tem marcas de que foi impresso há dias. Além disso, continuei, conheço a letra da Camila das vezes que ela assinou documentos aqui. Esta assinatura é uma imitação. Roberto começou a ficar nervoso. Isso é ridículo. É mesmo? Felipe pegou o telefone. Camila, onde você está? Está bem? Pode vir para cá? Temos uma situação. 20 minutos depois, Camila chegou acompanhada de seu próprio advogado. Que documento é este? Ela perguntou examinando o papel. Sua confissão sobre as irregularidades da empresa de Felipe, Roberto disse. Eu nunca escrevi isso, nunca assinei isso, mas esta é sua assinatura. É uma falsificação, uma boa falsificação, mas ainda assim, falsa. O advogado de Camila se adiantou. Minha cliente tem álibi para toda a manhã de ontem. Estava em reunião com nossa equipe jurídica, preparando sua testemunha verdadeira sobre a conspiração do Sr. Roberto Mendes. Foi então que Roberto percebeu que havia sido pego. Sua expressão mudou de confiança para desespero. Oficial, Felipe disse calmamente, gostaria de apresentar evidências de que esta ordem judicial foi obtida fraudulentamente. Helena apareceu na sala carregando um tablet. A gravação que solicitaram, o áudio da conversa de Roberto com Camila, encheu a sala. Quando chegou à parte onde ele admitia falsificar evidências,
O oficial de justiça suspirou. Senhor Mendes, o senhor tem o direito de permanecer calado. 2 horas depois, Roberto estava sendo escoltado pelos seguranças do prédio, desta vez em algemas. Seus advogados haviam desaparecido, claramente não querendo se associar com um cliente que havia cometido crimes óbvios. Acabou, Felipe disse, me puxando para um abraço. Finalmente acabou. Temos certeza? Os investigadores encontraram evidências de fraude, falsificação de documentos e conspiração. Roberto vai ficar anos na prisão. Camila se aproximou de nós. Felipe, sinto muito por tudo. Por todos os anos perdidos, pela dor que causamos um ao outro. Camila, você não tem culpa, fomos todos vítimas. Mesmo assim, ela se virou para mim. Isabela, cuide bem dele. Ele merece ser feliz. Vou cuidar, prometi. E Felipe, cuide bem dela também. Mulheres como Isabela são raras. Quando Camila saiu, Felipe e eu ficamos sozinhos em seu escritório. O silêncio era quase ensurdecedor após semanas de caos. Então, ele disse, puxando-me para seu colo, que tal começarmos nossa vida de verdade? Nossa vida. Isabela Costa, você quer namorar comigo oficialmente? Jantares, cinemas, conhecer meus pais, apresentar você como minha namorada em eventos da empresa? Ri, beijando-o suavemente. Felipe Rocha. Pensei que nunca fosse perguntar. A festa de inauguração da nova sede da Rocha Investimentos estava em pleno andamento. O edifício era ainda mais impressionante que o anterior, com tecnologia de ponta e um design que equilibrava elegância com sustentabilidade. Eu circulava pela festa cumprimentando clientes e parceiros, orgulhosa do crescimento da empresa nos últimos meses. Após o escândalo com Roberto, muitos clientes haviam ficado ainda mais impressionados com a integridade de Felipe, resultando em novos contratos e investimentos. Senhorita Costa, uma voz familiar me chamou. Era Sr. Takeshi, o investidor japonês. Sr. Takeshi, que prazer vê-lo aqui. O prazer é meu. Queria parabenizá-la pelo sucesso dos projetos de energia solar. Os resultados superaram todas as expectativas. Obrigada, mas o mérito é todo da equipe. Modéstia é uma virtude admirável, mas liderança também deve ser reconhecida. Liderança. Nas últimas semanas, Felipe havia me promovido a diretora de novos projetos, uma posição que me permitia trabalhar diretamente no desenvolvimento de investimentos sustentáveis. Isabela. Felipe apareceu ao meu lado, colocando a mão na minha cintura. Sr. Takeshi, obrigado por vir. Não perderia por nada. E Felipe, quero parabenizá-lo não apenas pelo sucesso profissional, mas pela escolha pessoal também. Felipe sorriu apertando levemente minha cintura. Obrigado. Isabela me faz querer ser melhor todos os dias. Um homem sábio aprende que atrás de todo grande sucesso há uma grande parceira. Quando o Sr. Takeshi se afastou, Felipe me puxou para a varanda privativa do último andar. Precisava de ar fresco? Perguntei. Precisava de alguns minutos sozinho com minha namorada. A vista era espetacular. São Paulo se estendia em todas as direções, um mar de luzes e possibilidades. Felipe, posso perguntar algo? Sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Do escândalo, dos problemas que passamos? Ele me puxou para seus braços. Quer saber a verdade? Sou grato por tudo que aconteceu. Grato. Se Roberto não tivesse tentado destruir minha vida, talvez eu nunca tivesse percebido o que realmente importa. Talvez nunca tivesse visto você além da funcionária eficiente. E agora vejo você como minha parceira, minha melhor amiga, minha confidente e a mulher por quem sou perdidamente apaixonado. Ele beijou minha testa suavemente. Isabela, você transformou não apenas minha vida pessoal, mas também quem eu sou como empresário. Me ensinou que sucesso não é apenas sobre dinheiro ou poder, é sobre fazer a diferença. Você já fazia diferença, Felipe. Só precisava de alguém para lembrá-lo disso. E você foi essa pessoa. Ficamos ali em silêncio confortável, observando a cidade. 6 meses atrás eu era apenas uma desempregada desesperada que tinha sua saia rasgada em uma entrevista. Agora, era diretora de uma das maiores empresas de investimento do país, namorada de um homem incrível e mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Isabela, Felipe disse de repente, sua voz ficando nervosa. Sim, há algo que quero te perguntar. Ele se afastou ligeiramente e, para minha completa surpresa, se ajoelhou ali mesmo na varanda. Felipe, exclamei, meu coração parando. O que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Isabela Costa, você virou minha vida de cabeça para baixo da melhor forma possível. Me fez rir quando eu estava triste, me desafiou quando eu estava errado, me apoiou quando eu estava perdido.
Lágrimas começaram a brotar nos meus olhos. Você me ama mesmo quando uso calcinhas de unicórnios. Ele continuou me fazendo rir no meio das lágrimas. Me aceita mesmo quando sou um workólico obsessivo. E me faz acreditar que posso ser um homem melhor. Ele abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante. Um solitário simples, mas perfeito, que brilhava como uma estrela. Isabela quer se casar comigo? Por um momento, as palavras fugiram completamente. Olhei para Felipe ajoelhado na varanda, seus olhos verdes cheios de esperança e amor, e percebi que isso era exatamente o que meu coração sempre havia sonhado, mesmo quando eu não sabia. Felipe, consegui dizer finalmente, você tem certeza? Eu sou apenas uma garota de classe média que rasgou a saia no primeiro dia de trabalho. Você é a mulher que me salvou de me tornar uma pessoa amarga e solitária. Você é minha melhor amiga, minha parceira de negócios, minha confidente e o amor da minha vida. E se eu disser sim? E se não der certo? E se... Isabela, ele interrompeu suavemente. E se der tudo certo? E se formos felizes? E se construirmos algo lindo juntos? Olhei nos olhos dele e vi meu futuro. Vi manhãs tomando café juntos, viagens de negócios que eram também lua de mel, discussões sobre projetos que mudavam o mundo, filhos correndo pelos corredores da empresa, envelhecendo juntos, construindo um legado de amor e integridade. Sim, disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero me casar com você. Felipe se levantou num salto, pegou-me no colo e me girou, ambos rindo como crianças. Quando me colocou no chão, deslizou o anel no meu dedo, um ajuste perfeito. Como você soube meu tamanho? Perguntei, admirando o anel. Helena foi muito útil novamente. Ela mediu quando você estava distraída organizando documentos. Helena sabia? Helena, Dona Maria, meus pais, metade dos funcionários da empresa. Aparentemente sou péssimo em guardar segredos quando estou nervoso. Beijou-me então, um beijo que selou promessas e sonhos, que transformou um momento em memória eterna. Senhora, futura Rocha, ele murmurou contra meus lábios. Pronta para causar mais alguns escândalos juntos? Senhor futuro marido, respondi sorrindo. Nasci pronta. Do salão abaixo, podíamos ouvir o barulho da festa continuando. Nossos convidados, clientes e funcionários celebravam o sucesso da empresa, sem saber que também estavam presenciando o início de uma nova aventura para nós dois. Devemos voltar, disse. As pessoas vão estranhar nossa ausência. Mais alguns minutos, Felipe pediu, me abraçando. Quero guardar este momento só nosso por mais um pouco. Está bem, mas só mais alguns minutos. Isabela? Sim? Obrigado por rasgar sua saia naquele dia. Ri alto. Obrigada por ser desastrado o suficiente para rasgar ela. Obrigado por não me processar. Obrigada por comprar uma loja inteira de saias em compensação. Obrigado por me amar mesmo sendo um empresário workólico. Obrigada por me amar mesmo sendo uma pessoa que usa calcinhas de unicórnios. Ficamos ali trocando agradecimentos bobos e risos até Helena aparecer na varanda. Desculpem interromper, ela disse com um sorriso enorme, mas os convidados estão perguntando onde está o casal mais fofo de São Paulo. Como você soube que... Comecei. O grito de alegria de vocês foi ouvido no salão inteiro, ela explicou. E a Isabela está usando um anel que não estava usando há 1 hora. Felipe e eu trocamos olhares e começamos a rir. Bem, Felipe disse, entrelaçando nossos dedos, acho que não precisamos mais nos esconder. Voltamos para a festa de mãos dadas e foi impossível esconder nossos sorrisos radiantes. Uma por uma, as pessoas começaram a notar o anel e logo estávamos cercados de parabéns e abraços. 1 ano depois, o casamento. A cobertura da rocha, Investimentos estava transformada em um jardim encantado. Flores brancas e douradas decoravam cada canto. Luzes de fada criavam uma atmosfera mágica, e a vista da cidade servia como pano de fundo perfeito para nossa cerimônia. Eu estava em uma sala adjacente, ajustando meu vestido pela última vez. Era um modelo clássico, simples mas elegante, com uma cauda delicada que fluía perfeitamente quando eu caminhava. E o mais importante, era feito de um tecido resistente que definitivamente não rasgaria. Você está linda, Camila disse, ajeitando meu véu. Havia se tornado uma amiga próxima nos últimos meses, e eu havia pedido para ela ser minha madrinha. Felipe vai desmaiar quando te ver. Espero que não, ri nervosamente. Já tivemos acidentes suficientes. Helena entrou correndo, radiante de felicidade. Está na hora, todo mundo está no lugar. Camila me abraçou. Pronta para se tornar oficialmente uma rocha?
mais do que pronta. As portas se abriram e a música começou. Caminhei lentamente pelo corredor improvisado, vendo rostos sorridentes de todos os lados. Funcionários da empresa, clientes que se tornaram amigos, familiares de ambos os lados. Mas quando vi Felipe esperando no altar, o resto do mundo desapareceu. Ele estava impecável em seu smoking, mas seus olhos estavam brilhando com lágrimas de emoção. Quando cheguei até ele, ele sussurrou: "Você está perfeita." "Você também", sussurrei de volta. O cerimonialista começou a falar, mas honestamente não ouvi muito. Estava perdida nos olhos de Felipe, pensando em toda a nossa jornada até ali. "Felipe", o cerimonialista disse, "você aceita Isabela como sua esposa, promete amá-la, respeitá-la e cuidar dela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe?" "Aceito", Felipe disse, sua voz clara e firme. "E prometo nunca mais rasgar suas roupas acidentalmente." Uma onda de risos percorreu os convidados. "Isabela", o cerimonialista se virou para mim. "Você aceita Felipe como seu marido, promete amá-lo, respeitá-lo e cuidar dele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe?" "Aceito", disse sorrindo através das lágrimas. "E prometo usar roupas mais resistentes em ocasiões importantes." Mais risos. "Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Felipe pode beijar a noiva." E ele me beijou. Um beijo que selou nossa união, que transformou dois indivíduos em uma família, que prometia toda uma vida de aventuras juntos. Quando nos separamos, os convidados explodiram em aplausos. Confetes dourados caíram do céu, cortesia de Helena e sua atenção aos detalhes. E pela primeira vez na minha vida, me senti completamente completa. "Senhora Rocha", Felipe murmurou em meu ouvido, "pronta para nossa lua de mel? Onde vamos?" "Campos do Jordão, na casa onde Camila e eu deveríamos ter sido felizes. Quero criar memórias felizes lá com você." Era perfeito. Transformar um lugar de dor passada em um local de alegria futura. A festa continuou até tarde da noite. Dançamos nossa primeira dança como marido e mulher ao som de The Way You Look Tonight, com a cidade de São Paulo brilhando aos nossos pés. Dona Maria havia preparado um banquete que fez todos os convidados suspirarem de prazer. Os discursos foram emocionantes. Helena fez todo mundo chorar falando sobre como éramos perfeitos um para o outro. Meu pai brincou sobre como nunca imaginou que uma saia rasgada levaria a um casamento. E os pais de Felipe nos deram suas bênçãos calorosas. Mas o melhor momento veio quando o Sr. Takeshi se levantou para falar. "Em meu país", ele disse, "temos uma expressão, kintsugi. É a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro, tornando o objeto mais belo do que era antes." Felipe e Isabela são o exemplo perfeito de kintsugi humano. Pegaram os pedaços quebrados de suas vidas passadas e criaram algo mais forte e bonito. Foi quando percebi que nossa história não era apenas sobre amor. Era sobre cura, crescimento e a coragem de construir algo novo a partir dos destroços. 5 anos depois, final verdadeiro. O choro do bebê me acordou às 5h30 da manhã. Felipe se mexeu ao meu lado, ainda meio dormindo. "É minha vez", ele murmurou se levantando. "Não deixa", disse já saindo da cama. "Você tem aquela reunião importante hoje." Caminhei até o berço e peguei nossa filha, Sofia Rocha, de apenas 3 meses. Ela tinha os olhos verdes do pai e, pelo jeito que gritava quando queria algo, também tinha herdado sua determinação. "Bom dia, princesa", sussurrei, embalando-a. "Papai e mamãe estão aqui." Felipe apareceu atrás de mim, abraçando-nos dos dois. "Como conseguimos fazer algo tão perfeito?" "Muita prática", brinquei, fazendo-o rir. Nossa casa em Campos do Jordão se tornou nosso refúgio nos fins de semana. Era onde Felipe desconectava do trabalho, onde eu escrevia artigos sobre sustentabilidade empresarial e onde agora Sofia dava seus primeiros sorrisos. "Isabela", Felipe disse enquanto preparávamos café da manhã, "você se lembra do que disse na nossa primeira reunião de crise?" "Qual parte?" "Disse muitas coisas. Que cada planilha esconde dramas humanos." "Lembro. Olho para nossa vida agora e percebo que éramos apenas mais um drama humano escondido atrás de uma planilha corporativa. Mas encontramos nossa solução." Ri, beijando-o suavemente. "A melhor solução possível." Sofia começou a chorar novamente, e Felipe a pegou no colo, fazendo caras engraçadas até ela parar de chorar e dar um sorriso banguela. "Sabe o que espero para ela?" ele disse, olhando para nossa filha. "O quê?" "Que ela tenha a coragem da mãe, a determinação do pai e que encontre alguém que a ame tanto quanto eu amo você." "E se ela rasgar a roupa em uma entrevista de emprego?"
Então vou torcer para que o entrevistador seja tão desastrado quanto eu fui. Naquele momento, com minha família pequena e perfeita na cozinha da casa, onde reconstruímos sonhos quebrados, entendi que nossa história tinha o final mais feliz possível. Não era perfeita. Ainda tínhamos nossas discussões sobre trabalho. Ainda éramos dois workólicos tentando equilibrar carreira e família. Felipe ainda occasionally derrubava coisas quando estava nervoso. Mas era real, era nosso. E tinha começado com uma saia rasgada e uma risada compartilhada. Às vezes, os melhores finais são apenas novos começos disfarçados. E às vezes, quando você para de procurar pelo amor perfeito e simplesmente aceita o amor verdadeiro, acidentes, falhas, calcinhas de unicórnios e tudo, você descobre que tinha encontrado o seu para sempre desde o primeiro dia. Fim. Porque o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém que torna suas imperfeições perfeitamente aceitáveis e que escolhe construir algo lindo com você, um dia desastroso de cada vez.